Bom dia, professora Otávia. Não tem áudio, professora. Certo. A gente não está sem ouvir. Quando a gente fica sem ouvir, a senhora... Não, também? Também não ouvo, eu não escuto a senhora. O Walter, o Arthur e a Júlia estão me ouvindo? Sim, te escuto. O microfone está desligado. Agora, tá me ouvindo? Não, será que é o problema do meu áudio? Eu não escuto a senhora. Agora A Júlia está eu escutando, escuto. professora? Agora eu Eu escuto. tô ouvindo. O problema é meu áudio. Antes eu não estava escutando a professora Otávia, agora eu escuto. Ah, tá. Bom dia, Júlia, tudo Bom jóia? dia. Tudo bom e você? Tudo jóia. Meninas, me fala qual que é a minha função, além do que eu li no e-mail. Helenice, você quer explicar? Eu tô... Hoje é que eu já tirei um pouco o chapéu de ajudante do SEMEAD e estou aqui de apresentadora de artigo. Vai lá, Júlia. Não, mas no SEMEAD, o sistema, a gente tem aqueles 4 minutos iniciais, onde você se apresenta e faz a abertura do SEMEAD. Depois disso, a Helenice, ela vai apresentar o vídeo de cada artigo. Então, são 4 artigos nessa sessão. Ela mostra o vídeo por 8 minutos. Seguindo, a gente tem uma discussão de 8 minutos. Quem faz o controle também é a Helenice. Ela vai dar uma chamada nos debatedores quando estivermos no 5º minuto e depois no 7º minuto. Quando finalizarmos os 8 minutos, a gente passa para o próximo vídeo. E ao final, a gente tem mais 22 minutos de discussão e debate entre todos, tá bom? Para abordar todos os artigos. Mas me fala uma coisa, você falou que eu me apresento e apresento o SEMEAD. O que eu falo nessa apresentação do SEMEAD? É uma abertura super simples, tá? Você pode só fazer essa abertura, falar qual é o tema, qual vai ser o tema dessa sessão de hoje, falar que são 4 artigos que vão abordar majoritariamente ODS e também, no meu caso, alguns tipos de organizações híbridas novas, diferentes. Já estou puxando um pouco de sardinha, né, professora Rosa, do nosso trabalho. E aí você dá início à apresentação e com a Helenice, ela já inicia. Mas é uma apresentação inicial bem rápida, assim, nada super formal, tá bom? Ô, Júlia, pelo visto você está como mentora das coordenadoras. É porque... Deixou de apresentar artigo para mentorar a coordenação. É a Otávia que vai ser coordenadora, é isso? A Otávia que é a né? moderadora. Moderadora e Helenice é comentadora, é isso? Debatedora, que está o nome atualmente. Debatedora. Isso. Okay. Você está muito sabida, te treinaram muito bem. É porque, sabe quando a gente entra nessas coisas, eu estava ajudando na liderança de marketing, porque estava faltando gente. Então, aí eu fui ajudar. Entendi. Aí por isso que eu estou um pouquinho a par de como funcionam as coisas. Essa é a vantagem do João Maurício, ele consegue uns voluntários muito dedicados. Bom dia a vocês, Helenice, Mariana e Otávia. Eu estou aqui assistindo a minha orientanda, Júlia. Bom dia. Bom dia. Ô, Júlia, e aí eu passo a palavra para a Helenice ou assim que eu terminar de falar, a Helenice já entra? Você diz nos 8 minutos depois dos 4 minutos iniciais. Aí depois a Helenice já começa, se ela quiser também se apresentar, ela pode se apresentar rapidamente e depois já começar a apresentar os vídeos. Tá. Aí eu acho que a Helenice já sabe a ordem dos vídeos, né, a ordem que vai seguir, porque os debatedores receberam treinamento.
É, nós não. Você encaminha essa sua demanda para o João Maurício, viu, Otávio? Que todo mundo tem que receber um bom treinamento. É. Na verdade, assim, não vou ser injusta. Nós recebemos um e-mail, a Júlia mandou um e-mail, a Helenice entrou em contato, mas na hora do vamos ver aqui um treinamento, aí isso não foi não estava no script, mas está ótimo. É que o SEMEAD realmente adquiriu um tamanho e uma complexidade imensas, né? Se vocês vissem no começo, era uma reunião de meia dúzia de gatos pingados, né? E agora ele está internacional e está muito grande, né? Muito grande, isso então, mesmo. Eu até louvo o João Maurício, porque realmente é mérito dele, né? O esforço dele, esforço de divulgação, de convite, de criação de vários tipos de atividades diferentes, né? Porque, inclusive, ficou mais interessante do que a Enampad, por causa dessas atividades paralelas que acontecem, né? São muito ricas, muito ricas. Sim, com certeza. Tem um passarinho aí cantando. Ah, é aqui na minha casa. Você mora no sítio, Otávia? Não, mas está ali, ó. Daqui a pouco os galos começam, as galinhas. É uma mistura aqui de animais e carros e humanos, uma loucura. Eu tenho muito passarinho, mas assim, às 5 horas da manhã, sabe? Tá. Eu moro no Alto de Pinheiros, que é uma região felizmente arborizada, né? E aí, quando dá 4h30, 5 da manhã, tem umas maritacas que ficam cantando, Nossa. fazendo barulho, sabe? E aí tem dia, eu gosto muito de levantar muito cedo, eu sou bem matutina, mas tem dia que você quer ficar mais meia hora, tal, e eles ficam cantando que você realmente não consegue conciliar o sono. O professor e maritaca é dureza, né? É um barulho. Elas fazem uma barulheira. E quando elas fazem ninho, é difícil retirá-las do local também, né? Assim. Eu tenho um bosque muito perto, um pequeno bosque, né? Bom, quando a gente fala em São Paulo, capital, 3 árvores já são um bosque. Né? Mas eu tenho aqui onde tem, chama-se o Beco das Corujas, né? Que tem um pequeno bosque, inclusive tem uma horta comunitária. Então, acho que esse acúmulo de árvores atrai, né? E elas fazem ninho. Nossa, faz uma barulheira infernal. Agora, essa hora, elas já dormiram de novo. Já dormiram. Eu estou em Ribeirão Preto. Uhum. É linda Ribeirão, né? É. Você dá aula na FEA de Ribeirão, Otávio? Eu fiz doutorado lá com a professora Adriana Caldana. Sei. E eu sou professora da FATEC. Sei. A Faculdade de Tecnologia, tanto daqui de Ribeirão Preto quanto de Sertãozinho. E eu fiz meu doutorado. Não sabia que tinha uma FATEC aí. Tem aqui em Ribeirão e tem em Sertãozinho. Meu doutorado foi na área de sustentabilidade organizacional. Mas atualmente na faculdade eu atuo na área de recursos humanos. Então, porque sustentabilidade é uma temática que acaba não tendo uma área específica, isso, né? Isso, é. Aliás, eu acho que é como deve ser, inclusive nas empresas, né? De ser bem transversal, né? Bem transversal. E aí, na universidade, a gente é muito obsoleta, a gente ainda está departamentalizando as áreas de conhecimento, o que é péssimo, né? Mas tudo bem, é uma questão de estrutura organizacional que está adotada, mas já estava bem na hora de mudar, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque as temáticas são muito transversais, né? Principalmente em administração, você não tem essa temática que é só de uma área, né? São coisas muito específicas mesmo. E os conceitos agora estão muito interligados também, né, professora? Assim, essa pandemia veio para mudar toda, né?
não só o modelo de trabalho, as relações de trabalho, e os conceitos passaram a ser todos integrados, interligados. E aliás, é muito a temática dessa nossa mesa, né? Essa nossa mesa, ela não pode falar de especialização, ela tem que falar de transversalidade. De transversalidade, mesmo. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Mas que bom, Otávia, parabéns pela carreira, muito bom. Obrigada. E a Júlia está começando a carreira dela. Desculpe, mas acho que em ótimas mãos, não, professora? A senhora aí é, né, uma referência para todos. Nossa, é um prazer dividir essa mesa aqui com a senhora. A senhora que devia estar aqui. Eu fico até assim. Não, eu sou um ser neandertal. Imagina. O mais engraçado, sabe, Otávio, é que todas as mesas e seminários tal que eu participo, aí eu digo, olha, gente, eu não venho aqui com grandes conhecimentos, eu venho só como testemunha da história. Imagina! Porque eu assisti todos esses processos, né? Todos, responsabilidade corporativa, terceiro setor, papapá. Eu participei de tudo isso, então eu só posso contar as historinhas, os causos, né? Dessas tendências, né? Nossa, mas a gente precisava de uma mesa só para ouvi-la, porque assim... Não, que é isso. É uma honra tê-la aqui. Obrigada, Otávia, imagina. O que me deixa... Eu já estou aposentada há muito tempo, né? Eu sou sênior, mas justamente o que me deixa continuar como sênior é essa vitalidade, sabe? Da gente continuar recebendo pessoas assim... competentes como a Júlia, dedicadas, né? Uma pessoa que vem da área corporativa, fez sucesso na carreira e, de repente, abraça a carreira acadêmica com essa paixão, né? Então, isso é muito estimulante, sabe? É muito bom. Com certeza. Acho que já podemos começar, né, Júlia? Coordena aí a Otávia. Já temos representantes de todos os artigos. Já estão todos aí? Parece que tem duas pessoas que não abriram a câmera, o Arthur e o Walter. Meninos, queremos ver as carinhas, por favor. Abram suas câmeras. Já é triste fazer a distância, ainda sem conhecer a carinha. Isso. Ai, é verdade. Muito bem. Bom dia, Arthur, Cláudio, Mariana também, bom dia. Olá, bom dia. Todos prontos? Vamos lá. Já podemos? Podemos. Então, vamos. Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, né, a nossa roda aí de debate, de apresentações de trabalho do CMEAD 2022, a área Gestão Socioambiental e com a temática Estratégia de ESG e Sustentabilidade Corporativa. Eu sou Otávia, eu fiz doutorado na USP, daqui de Ribeirão Preto, na área de sustentabilidade organizacional. Então, estou aqui para recepcioná-los, que a gente tenha aí uma manhã muito proveitosa e produtiva de trabalho. Serão 4 trabalhos, né, que nós iremos aí apresentar. Conto aí com a Helenice, né, que vai auxiliar também a gente na condução dessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos, então. Obrigada, sou Helenice, sou doutoranda em contabilidade na FEA-USP, em Ribeirão Preto. E o primeiro trabalho que eu passo aqui o vídeo é da Mariana e da Paola, articulação teórica entre as temáticas ESG, RSS e gestão da diversidade e sua caracterização em um relatório de sustentabilidade. Se o áudio não estiver bom, vocês me comunicam, por favor. Ok. Mariana, e eu vou falar sobre o artigo Articulação Teórica entre as temáticas ESG, RSC e Gestão da Diversidade e sua caracterização em um relatório de sustentabilidade. Além de mim, a Paola Schmidt Figueiró também é autora deste artigo. Então, no mundo dos negócios, a gente percebeu que ainda almeja questões como produtividade, lucro, competitividade, mas somado a essa lógica tradicional,
tem novas questões que são fundamentais para se conduzir negócios, como um olhar para questões de problemas sociais, né, disparidades, desigualdades sociais, e nas últimas décadas também tem se mencionado muito o tripé da sustentabilidade, né, mobilizando esse repensar do sistema econômico, social e ambiental. Então, a gente quis olhar para o S, né, e, portanto, o objetivo central dessa pesquisa vai ser articular essas intersecções teóricas de ESG, RSC e gestão da diversidade e verificar como que estão comunicados em um relatório de sustentabilidade. Então, trazendo um pouco do nosso referencial teórico de forma bem objetiva, a gente pode perceber que ESG é uma sigla que é composta por, que pode ser traduzida, né, como ambiental, social e governança. Então, quando se refere ao E, se refere a questões ambientais e vai estar trazendo critérios de definição de políticas e estratégias com relação ao que a empresa faz pela preservação do meio ambiente. Ao S, que seria o social, então relacionamento da empresa com seus colaboradores e partes interessadas, esse olhar, né, pelas pessoas impactadas. Mas é claro que a gente não pode esquecer que também para trabalhar é preciso transparência. Então vem o G, que vai trazer normas de demandas administrativas, éticas e transparência das empresas com o mercado. Então, ESG é esse conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança que acaba ganhando muita visibilidade nesse mundo corporativo em razão de mudanças de comportamento do consumidor e da sociedade. Para a RSC, então, a literatura ela também traz que a RSC é uma questão relevante, né? E se dá pelo fato de que as empresas elas vão trabalhar para se tornar cada vez mais parceiras e corresponsáveis por esse desenvolvimento social. A RSC a responsabilidade social corporativa não somente vai estar vinculada a práticas de justiça social ou a fim de solucionar exclusivamente questões de desigualdade. Ela pode ter uma perspectiva também estratégica, né? Então, a perspectiva teórica volta-se então a essa estratégia organizacional, porque vai contribuir para maior visibilidade, né, visto esse contexto social e econômico, e vai demandar ações voltadas também a questões de sobrevivência das organizações ou simples maximização de lucros. Então, essa conexão estratégica das ações organizacionais e públicos a quem se pretende atender permite uma forma de relação mais próxima, né, com as partes interessadas para implementar essa responsabilidade social corporativa e produzir impactos positivos nos negócios. Então, ainda falando de responsabilidade social corporativa, é importante entender que houve essa mudança da visão empresarial, né? Então, também esse olhar mais estratégico. E, deste modo, pode-se, então, dizer que há um compromisso social das empresas, né? E também que, vinculado a esse compromisso social, percebe-se uma vantagem competitiva significativa, né? E que pode, igualmente, ser percebido vantagens, né, e mais recursos para essas organizações a fim de aumentar esse valor de. Em termos de gestão da diversidade, é proposto então um conjunto de medidas, né? Na literatura vem a questão de incluir pessoas e gerenciar esse crescimento e a retenção desses profissionais na empresa. A gestão da diversidade ela não vai ser somente uma ação de responsabilidade social corporativa e nem tampouco se limita a questões e ações afirmativas, né? Suas práticas elas vão articular toda a organização e podem conter atividades distintas de gestão vinculadas. Então, a gestão da diversidade ela não será somente para pessoas diversas, mas um conjunto, não somente uma ação isolada para pessoas diversas, mas um conjunto de medidas a fim de inserir. E aí a gente lista ali a questão da atração, do recrutamento, seleção, o próprio onboarding inclusivo que vem na literatura também. Então, essas pessoas nas organizações e a parte da gestão, que compete à gestão da diversidade, vai trazer também outros olhares em relação à avaliação de desempenho, de feedbacks, treinamentos, desenvolvimentos, formação da liderança, comitês de éticas e canais de denúncia. Então, são várias ações vinculadas à literatura de gestão da diversidade para justamente trabalhar nesse crescimento, retenção desses profissionais nas organizações. Então, em termos de método, essa pesquisa é uma pesquisa de natureza qualitativa. Ela inicialmente articula a construção teórica com a principal literatura de ESG, RSC e gestão da diversidade. Então, além da análise dessas intersecções, a gente fez uma análise documental que vai avaliar esse relatório das lojas Renner do ano de 2021 para ilustrar e caracterizar esse desdobramento empírico das teorias.
Então, como resultado, o artigo ele fornece insights teóricos sobre essas relações, os conteúdos das temáticas mencionadas. Dentre essas relações, a gente pode observar algumas intersecções entre as temáticas, né, sobre o aspecto das atividades, como a promoção de ações inclusivas, a contratação de pessoas diversas, o reporte, né, a comunicação dessas ações. As temáticas elas também envolvem alguns autores centrais, como colaboradores, a comunidade, clientes e outras organizações, e os resultados também apontados são semelhantes, né, quando mencionam percepções de retorno financeiros, ganhos em competitividade, impacto na imagem da organização e além dos benefícios das gerações futuras. Foi feita essa análise documental do relatório de sustentabilidade, em que a gente fez uma análise de conteúdo e, observando o relatório, a gente fez uma reorganização, então, desses dados de acordo com os entendimentos da literatura e, como sugestão dessa reorganização, a gente estabeleceu, então, alguns pontos importantes, né, analisando questões como escopo, atividades principais, atores envolvidos, a comunicação das ações nesse relatório e quais eram os resultados ou indicadores que eles apontavam, né? Então, de forma resumida, a gente observou que os relatórios estavam organizados de forma por escopo, né, em razão desse escopo, justamente. As atividades, elas eram atividades de uma grande maioria de RSC e estavam destacadas no pilar social. Algumas atividades do pilar social voltavam-se mais a questões de conformidade, então poderiam ser ações de ESG, e aí aparecer no pilar de governança, então fica como uma sugestão que a gente deixou. As atividades de gestão da diversidade elas foram apresentadas também no pilar de governança. Em termos de atores, a gente observou que muitas ações voltadas aos seus fornecedores e comunidade, e dos resultados é ilustrado, né, essa importância das lojas Renner, né, com grandes feitos e fortes atuações em 2021, tanto na dimensão social. E as ações de diversidade, elas poderiam também ser expandidas, né, porque acaba perdendo um pouco de oportunidade de retenção de pessoal. E muitos dos resultados estão mais vinculados à RSC, como a gente descreve no artigo. Então, o artigo permite esclarecer essas relações temáticas e a importância de cada abordagem para o campo. Né? É possível concluir também que permite orientar sobre esses processos internos de construção da dimensão social nas organizações. E, ele tem implicações tanto para o campo teórico e expande a literatura a proporcionar essa distinta combinação, né, da vinculação dessas dimensões sociais nas organizações, e ela oportuniza também, né, outras organizações que desejam realizar essa comunicação também de mercado, né? Então, a gente consegue destacar algumas das ações e também descrever sobre essa comunicação no relatório. Então, para fechar, a gente também sugere algumas novas perspectivas vinculadas à gestão da diversidade que podem ser trabalhadas pelas organizações para que se possa permitir esse direito de acesso, respeito e coletividade. E os resultados eles evidenciam a importância de aliar algumas medidas, né, junto a essas perspectivas para a dimensão social nas organizações. Então, é isso. Muito obrigada. Nós temos agora 8 minutos para a discussão. Alguém tem alguma dúvida? Eu não sei até se ficou muito claro ali no vídeo, acaba que a gente tem pouco tempo, né, para explorar tanta coisa que é escrita, né? E até dentro do próprio artigo a gente teve que fazer muitos cortes, né? Foram muitas escolhas ali sobre o que a gente ia inserir, né? Então, a gente tem frameworks que a gente acaba não apresentando dentro do resumo que a gente submeteu. E eu acho que tem alguns pontos que foram muito importantes, assim, de descobertas em termos de diferentes finalidades de cada uma e da importância de cada uma dessas temáticas, né, para o pilar social, né. E dentro da questão da governança, ali, que eu acho que ficou talvez não muito claro, é que algumas das medidas que são colocadas no relatório, elas não são enfoques de ações comunitárias, né? E são mais de conformidade mesmo, né? Para a Lojas Renner comunicar que está essa transparência dela, né?
Então, por isso que a gente acaba sugerindo, como eles fazem a abertura no relatório em 3 pilares, né, ambiental, social e de governança, a gente acaba sugerindo que eles possam alterar, né, para o pilar deles, né, dentro da abertura que eles fazem no relatório de governança. Mas era só um esclarecimento que não sei se ficou muito claro dentro do vídeo. Oi, professor. Minha conexão está instável. Posso falar, Helenice? Posso falar? Pode, professora. Obrigada. Pode. Mariana, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, da sua colega. Você vem da área de comunicação ou da área de administração? Obrigada pela pergunta, professora. Obrigada também pela oportunidade. Esqueci de agradecer ao SEMEAD. Eu sou doutoranda da URGS. Esse trabalho ele é um trabalho que a gente realizou para a disciplina de gestão ambiental. Foi uma escolha o relatório, porque no momento eu não tinha conseguido empresas para fazer uma coleta de dados. Então, a gente optou por pegar um documento que já estava publicado, né? E por isso a gente explorou o relatório de sustentabilidade. Como a Loja Zener também tinha uma evidência, ela era, né, ganhou premiação de 2021 e teve a melhor pontuação em ESG, né, na Dow Jones em 2021. Foi por isso que a gente também optou pela escolha da Loja Zener, mas foi só por esse motivo mesmo. Muito bom, o trabalho está muito interessante. Agora, há algumas reflexões que têm que ser feitas, inicialmente, quando vocês procuram definir os 3 conceitos, né? Ou os 3 construtos, que nome você queira dar a essas tendências, né? de mudanças de estratégias empresariais, né? Quando você fala que o ISG procura trazer uma certa resposta à sociedade e ao consumidor, você esquece que o principal ator do ISG é o mercado investidor, né? E que a grande intenção do ISG está em minimizar riscos de investimento, né? Ou seja, a abordagem é toda uma outra, muito diferente, de responsabilidade social corporativa, que tem assim, a sua grande emergência nos anos 90 e na primeira década do século XXI, quando se procurava muito mais fortalecer a imagem, fortalecer a comunicação, né, da atitude da estratégia empresarial no seu relacionamento com os stakeholders e principalmente o consumidor, o usuário, o cliente, né? Então, eu acho que essa diferença é importante de estar na tua reflexão. Quem são os atores do ecossistema que, de uma certa forma, fazem emergir essas linhas de trabalho, né, essas 3 linhas, e quais são os objetivos que esses atores têm em criar essas linhas, em divulgar e, de uma certa forma, inclusive, pressionar as empresas para assumirem tais estratégias, né? É uma reflexão mais no campo teórico-conceitual do que no campo pragmático da sua pesquisa. Mas meus parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada. É exatamente esse tipo de discussão que a gente acaba trazendo com mais profundidade dentro do artigo estendido, né? E aí um dos frameworks é justamente sobre isso, professora, que é para a gente esclarecer onde estão esses atores, quais são as finalidades, porque uma coisa que me desconforta mesmo é essa confusão, assim, entre tudo é ação social, né? Então, justamente foi nessa intenção que a gente propôs, né, o trabalho. Muito obrigada. Eu queria, inclusive, recomendar a você
acompanhar um pouco as discussões da Comunitas. A Comunitas é uma organização da sociedade civil, criada pela querida professora Ruth Cardoso, né? E que tem a pesquisa BISC, que é uma pesquisa anual sobre investimento social privado. E essa pesquisa, que estava muito mais focada em responsabilidade social corporativa, ela também, nos últimos anos, vem se encaminhando para pegar alguns dados sobre ISG. E eu sou conselheira de Comunitas, né? E em Comunitas nós resolvemos identificar por que na pesquisa o social era muito mais obscuro, né? Ou seja, a empresa sequer sabia como é que ela informava nos seus relatórios o social, né? O ambiental está muito fácil, principalmente se é a indústria já tem metas ambientais, até por pressões outras vindas antes do ISG. Mas o social está muito pouco delineado. Então, a gente via alguns relatórios que remetia para a fundação, para o instituto, e não tinha efetivamente metas onde evitasse o risco do investimento através da ação social, né? Então, isso também, se você acompanhar o trabalho de Comunitas, você pode entrar no site de Comunitas Pesquisa BIS, que vocês vão encontrar algumas discussões sobre o tema, tá? Certo. BISC é B-I-S-C. B-I-S-C, BISC. C-A. Tá, obrigada. Pessoal, temos só mais um minutinho, tá? Para quem quiser fazer alguma colocação, para a Mariana ainda. Obrigada, professora Rosa, pelas suas considerações. Mas estamos aí nos minutinhos finais, então, para as próximas considerações. Ao final, nós temos mais algum tempo, todos os artigos em conjunto. Agora, o próximo artigo, empresas regenerativas e decrescimento, uma reflexão conceitual, da Júlia e da professora Rosa. Helenice, você está conseguindo compartilhar o vídeo? Não partilhou, não? Não. Não está compartilhando, não. Para mim, já estava compartilhando para vocês. Agora vai. Formato do zero. Agora está aparecendo? Ainda Não, ainda não. Apresentar o artigo intitulado. Uma tentativa. E agora? não. Ainda não. 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 Helenice, se você quiser, então eu posso passar do meu computador. Eu agradeço, Júlia. Tá bom. Espera aí que eu já estou abrindo aqui o vídeo. Eu não entendi, né? O outro passou e não está indo. Não, normal, acontece. Deixa eu compartilhar. Júlia, estou aqui para apresentar um artigo intitulado Empresas Regenerativas e Decrescimento.
Acho que a Helenice tem que sair para você compartilhar, né, Júlia? Não, porque aqui não tem o roxo, não. As pessoas podem compartilhar. Na minha tela, você continua tentando compartilhar, Helenice. Você tem que sair. Eu já Tá bom. saí. Então, deixa eu colocar aqui minha Acho que tela. a minha internet está um pouco instável, mas saí. Tá bom, então acho que agora vocês já estão Agora na minha parece tela, que né? vai entrar. Agora vai entrar. Tá bom, então eu vou começar a rodar, tá bom, gente? Olá, meu nome é Júlia, estou aqui para apresentar o artigo intitulado Empresas Regenerativas e Decrescimento, uma reflexão conceitual, que foi realizado em conjunto com a minha orientadora, a professora doutora Rosa Maria Fischer. Somos ambas da FEA USP. Esse artigo nasceu durante a modelagem de um projeto de pesquisa que procurava verificar essas características dos modelos de negócios de empresas autodeclaradas regenerativas guardavam alguma semelhança com os princípios propostos pelo movimento de decrescimento. Ou seja, existia essa necessidade de analisar como os dois construtos são operacionalizados e em que medida podem se aproximar na prática das iniciativas empreendedoras. Em termos contextuais, ambos os construtos têm por fundamento a necessidade de intervir em um cenário socioambiental catastrófico decorrente do agravamento da crise climática, das perdas de recursos naturais renováveis e também do recrudescimento das desigualdades socioeconômicas. Apesar dessas similaridades, ambos os construtos têm suas particularidades. O decrescimento, ele tem uma abordagem macroeconômica. Ele é um movimento social e político que sugere mudanças nos padrões das relações econômicas e sociais. Enquanto isso, os empreendimentos regenerativos, eles pertencem à esfera da microeconomia e das ciências administrativas. São empresas que buscam agregar propósitos sociais e ambientais aos objetivos tradicionais de rentabilidade e lucro. No entanto, esses dois temas ainda são pouco estudados dentro da academia, ou seja, existe uma escassez de artigos acadêmicos. Existe, em termos específicos, a necessidade de aprofundar a compreensão acerca dos aspectos organizacionais e conceituais desse novo conceito de empresa regenerativa, e de também ampliar os estudos voltados à implementação dos princípios do decrescimento em organizações e empresas. Portanto, o problema de pesquisa desse artigo é analisar se as características das empresas regenerativas estão alinhadas ao decrescimento. O objetivo de pesquisa, por sua vez, é ampliar e aprofundar o conhecimento sobre esse tipo de empreendimento e de identificar as possibilidades de materialização dos princípios e proposições desse movimento. Esse é um artigo conceitual com uma abordagem exploratória. Partindo para o referencial teórico, temos que o decrescimento pode ser definido como um processo de mudança social e política, a qual procura reduzir o fluxo de entrada e saída de recursos e de energia, além de melhorar a qualidade de vida para o conjunto da sociedade. Ou seja, é um movimento que busca diminuir a escala produtiva e o consumo. Um dos grandes desafios do movimento é conseguir operacionalizar os seus princípios, focando especificamente nas empresas e organizações. Um dos estudos que buscavam entender como materializar esses objetivos de crescimento foi feito por Hankamer e associados, que propuseram um framework com 11 princípios que podem ser usados por organizações que pretendem alinhar-se ao movimento. Aqui abaixo temos os 11 princípios que vão ser adotados e que vão embasar o estudo e análise do presente artigo, da presente pesquisa. Partindo para os negócios regenerativos, eles podem ser entendidos como empresas que aprimoram a saúde do sistema socioecológico e prosperam através dele em um processo coevolutivo. A narrativa regenerativa reforça a ideia de que o empreendedor deseja reverter impactos danosos causados por suas ações e atividades, além de gerar condições para a melhoria do meio ambiente e comunidade no local de atuação. Ele tem dois princípios principais, que é a adaptação e também o alinhamento de suas atividades ao sistema socioecológico. Essa análise entre o alinhamento dos princípios de decrescimento e as empresas regenerativas vai usar o modelo de negócio como lente teórica. O modelo de negócio é um instrumento teórico-conceitual que auxilia na análise e comparação das características das empresas. É entendido como a lógica central e as escolhas estratégicas feitas pela empresa, com a configuração de uma rede para criar e capturar valor. Para conseguir embasar essa análise, iremos adotar o framework de Richardson, de 2008. Partindo já para os resultados, um dos principais resultados que obtivemos nessa pesquisa foi o desenho dessa intersecção entre os princípios das empresas regenerativas e do movimento de decrescimento. Aqui no meio encontramos as similaridades entre esses dois construtos,
Entre elas, podemos destacar a conscientização acerca dos problemas mundiais e necessidade de adotar mudanças nas atividades econômicas e também o foco nas dinâmicas locais e participação de stakeholders nesse processo de transformação. Nas pontas direita e esquerda, encontramos as divergências ou as particularidades de cada um dos dois construtos. Para o decrescimento, podemos citar a redução do impacto ambiental negativo, a redução da produção e do consumo e também os valores contrários à lógica de crescimento. Ao passo que para a empresa regenerativa, citamos a regeneração e prosperidade dos ecossistemas e a adaptação e coevolução junto aos sistemas socioecológicos. Outro resultado muito importante obtido durante a confecção desse artigo é esse framework que vai trazer a conexão entre as características das empresas regenerativas com princípios do decrescimento com base no modelo de negócio. O modelo de negócio usado é o framework de Richardson, que foi feito com base no conceito de valor. O primeiro é a proposição de valor. Linkando as empresas regenerativas, temos algumas características que estão englobadas dentro da proposição de valor. Entre elas, o oferecimento de produtos e serviços que perpetuem relação de saúde e prosperidade com os sistemas socioambientais e o foco no local. Essas características dentro da proposição de valor estão alinhadas a 3 princípios do decrescimento, que é sentir-se parte do local e foco na comunidade, auxiliar em sua autonomia dessas comunidades e no desenvolvimento de suas capacidades e redirecionar o propósito da empresa para o meio ambiente e comunidade. Partindo para o modelo de negócio, temos que o segundo ponto dele é a criação de valor e entrega. Temos também algumas características regenerativas que fazem parte desse conceito, que é a criação de rede de valor local e recursos e capacidades da empresa que devem estar sedimentados nos recursos e capacidades do local de atuação da empresa. Essas características das empresas regenerativas estão alinhadas, por sua vez, a 2 princípios do decrescimento, que é sentir-se parte do local e foco na comunidade e reduzir o impacto ambiental da cadeia de valor. Por fim, passando para a captura de valor, temos outras 2 características das empresas regenerativas que estão abarcadas aqui dentro. Temos, primeiro, a alteração da lógica de maximização do lucro e a busca de viabilidade financeira, mas que é entendida como secundária em comparação com sua missão central. Essas características estão, por sua vez, alinhadas a um princípio do movimento de decrescimento, que é redirecionar o propósito da empresa para o meio ambiente e comunidade. Agora, nas considerações finais, é possível observar que o objetivo foi alcançado. Existe essa conexão e alinhamento entre empresas regenerativas e os princípios do decrescimento para negócios. As contribuições vão em várias direções. Temos o desenvolvimento de um framework que evidencia a similaridade dos 2 construtos e também o destaque de características do modelo de negócio regenerativo. Em termos práticos, esse artigo ele também consegue ser uma referência para atores da sociedade civil, governos e academia que busquem entender mais sobre ambos os construtos e também o artigo busca auxiliar no avanço das propostas e das práticas que visam ajudar e salvar o meio ambiente e toda a biodiversidade. O artigo, no entanto, tem suas limitações, como o uso exclusivo de artigos acadêmicos sem dados empíricos. Para novos estudos, sugerimos a observação de casos reais de empresas regenerativas, a adoção de outros frameworks para modelo de negócio, o uso também de outras lentes teóricas e o aprofundamento nos aspectos financeiros desse tipo de empresa e também das empresas alinhadas ao decrescimento. Aqui apresentamos um pouco das referências que foram utilizadas e que embasaram o estudo e finalizamos agradecendo a participação e também a escuta de vocês. Muito obrigada. Olá, Júlia, estou aqui para apresentar um artigo intitulado para discussões. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? A Júlia e eu temos altas expectativas, pessoal. Vamos lá. A melhor parte da vida acadêmica é essa, da gente discutir trabalhos. Eu sei que não faz parte do trabalho de vocês ter essa de métodos, mas como foi que vocês escolheram a literatura? Então, foi realmente na leitura dos artigos praticamente uma bola de neve, né? Que você vai lendo e vai pegando as referências mais citadas de um autor e dos outros. Então, o que eu busquei foi realmente pegar as referências de cada um dos 2 construtos. Em termos de empresas regenerativas, não foi tão complicado porque ainda é muito escasso, como eu compartilhei no vídeo e também no artigo. São poucos os artigos acadêmicos que se dedicam a estudar
o que são as empresas regenerativas, definir os princípios. Então, realmente, foi um pouco mais fácil delinear quais os artigos escolhidos. Em termos do decrescimento, a gente tem muitos artigos teóricos, mas a gente vai fazendo aquela bola de neve, retornando para o começo, quem são os artigos e autores que fundamentaram todo o crescimento, todo o desenvolvimento do movimento e de seus conceitos. Então, eu fui fazendo esse retorno e foi assim que a gente embasou toda essa parte teórica. Não existiu essa preocupação tão grande em ser uma revisão sistemática da literatura, em ser uma revisão bibliométrica da literatura, mas muito mais de conseguir fazer essa reflexão, essa análise conceitual e entender o que são os dois conceitos, e eles podem realmente se conectar? Então, foi muito mais no campo conceitual análise e não no empírico, que até é o que a gente fala que poderia ser feito nos próximos, a sugestão para os próximos artigos. Conseguir pegar dados empíricos, né, para realmente testar isso que a gente está sugerindo, se existe essa conexão. E aprofundar, claro, o que são as empresas regenerativas, que ainda é um conceito extremamente novo dentro da academia. Mas essa questão da Helenice é super importante, Júlia, principalmente pensando numa possibilidade de publicação, né? Porque a primeira pergunta é por que você colecionou esses artigos de um tema e de outro, né? E você já começa dizendo que há pouca publicação sobre regenerativas, então isso precisa ser descrito com mais objetividade para se você pretende publicar, né? Então é super importante a pergunta. Obrigada, Helenice. Talvez deixar claro que é um ensaio teórico, né? Porque um ensaio teórico a gente não tem aquele padrão tradicional de artigo. Exato. Pode falar, Mariana. É uma dúvida, eu não conheço muito, né, o tema, para mim é novo, mas é uma dúvida assim, se vocês chegaram a fazer alguma relação com a inovação frugal, que me parece que tem algumas similaridades. Não sei se o que vocês entendem, se tem relação realmente. Não, a gente não chegou a fazer nenhum tipo de comparação com a inovação frugal. Até porque a empresa regenerativa é já um modelo de negócio inovador, né? Então, é um novo tipo de estrutura organizacional dentro dos modelos híbridos, né? Então, a gente entende dentro disso. Então, eu realmente não estudei, mas eu posso dar uma olhadinha depois nisso, tá bom? Eu gostei muito dessa sua dica, eu vou dar uma lida depois mais sobre inovação frugal. Eu preciso tomar cuidado com essas recomendações, porque a Júlia tem uma tendência de abrir o leque, e agora ela deve melhorar a tendência de focalização dela. Mas, sabe, Mariana, eu não sei se você conhece o SECEM, a SECEM, que é uma rede internacional de pesquisadores que agrega cerca de, atualmente, 12 universidades, onde a USP a FEA-USP é uma participante fundadora, chama-se Social Enterprise Knowledge Network. E nessa rede de pesquisadores, a cada 2, 3 anos, é escolhido um tema e nós trabalhamos pesquisa daquele tema, pesquisa pragmática, né, com dados empíricos, que vão virar estudos de caso da Harvard Publish. A intenção da pesquisa é alimentar estudos de caso. E o ciclo de pesquisa atual é sobre empresas regenerativas. Então, você tem uma escola da Espanha, uma escola de Colômbia, Argentina, Costa Rica, etc., todos trabalhando o mesmo tema, buscando no seu país, né, empresas regenerativas que possam virar estudos de caso. Então, um dos mananciais onde a Júlia bebe é justamente nos trabalhos que SECEM está fazendo, para entender as regenerativas. Agora, o pulo do gato dela foi tentar juntar regenerativas com movimento de decrescimento, né? E é nesse pulo de gato que ela pode fazer
uma dissertação extremamente rica, ou ela pode se esborrachar. Então, porque realmente você juntar um tema macroeconômico com um tema microeconômico é um pouco complicado, como a Helenice disse, do ponto de vista teórico e conceitual. Posso tirar uma dúvida? Moderadora também pode só tirar uma dúvida? Para mim também, né, é um tema novo, né? Empresas regenerativas. Júlia, só me chamou a atenção quando você fala, né, a falta de dados empíricos, né, sobre esse conceito. Você acredita, justamente por ser um conceito recente, dentro de um recorte Brasil, essa falta de dados empíricos que você associa foi um recorte de um cenário organizacional de estratégia do Brasil? Como você observa as empresas americanas, europeias, reestruturando, né, o seu modelo de negócio nesse conceito de empresas regenerativas? Sei que a gente tem pouquíssimos minutos, mas se você conseguir só me dar um esclarecimento, assim, se foi um recorte mesmo, um contexto Brasil, essa dificuldade de dados empíricos, ou como você observa isso mais num contexto global? Bom, recorte Brasil, essa vai ser a minha dissertação de mestrado. A gente está tentando buscar esses dados empíricos de alguns setores específicos. Dentro do SECIN, a gente, com a América Latina, está fazendo esse esforço conjunto para fazer esses estudos de casos. E em termos globais, a gente ainda tem pouco também. Eles também estão iniciando. A quantidade é um pouco maior, mas eles estão iniciando. Já tem alguns artigos falando, por exemplo, da Patagônia, tanto do ponto de vista regenerativo, quanto pelo viés de crescimento. E tem mais alguns outros exemplos, mas ainda são bem escassos, porque, claro, é um conceito que ainda está sendo maior, sabe, melhor aprofundado e melhor estudado dentro da academia, o que não é tão simples, né? Porque na Grey Literature acaba se falando muito sobre regeneração, empresas regenerativas, mas quando a gente vai para a academia, a gente precisa realmente de um embasamento teórico muito maior para conseguir dizer se a empresa é regenerativa ou não, dentro de determinados padrões metodológicos, como bem a Helenice disse no começo. Nessa rede internacional, na SECIN, a gente tem observado um fenômeno que é muito habitual com novos conceitos, né? É que a gente tem encontrado muitas empresas que efetivamente são regenerativas nas suas práticas operacionais, tecnologia empregada, inovação tecnológica, relacionamento com comunidades e diversos stakeholders, mas a própria empresa não se autodenomina regenerativa, ou seja, o conceito nasce, e aí quando você vai entrevistar o empreendedor, tal, ele diz: nossa, mas eu nunca pensei que eu era regenerativa. Ou seja, ele tem o propósito, ele tem a estratégia formulada, ele está operando, mas ele não conhecia o conceito, né? Isso é muito comum em fenômenos mais recentes, né? Muito bom, meninas. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Helenice, vamos para o próximo trabalho, né? Vamos, espero que minha internet agora não atrapalhe. O próximo trabalho é o do Cláudio e do Gilmar. Se, de novo, não pegar o vídeo, vocês me avisam, por favor. O artigo aprovado no Ok? cujo título é mostrado no slide. Vou iniciar a apresentação pela introdução do artigo. A maioria das pesquisas sobre a relação entre a responsabilidade social corporativa e desempenho financeiro tem foco em países desenvolvidos. Estudos em economia e desenvolvimento ainda são escassos. Nos países desenvolvidos, o engajamento em práticas de CSR é considerado parte indispensável da estratégia de uma empresa. Os resultados de pesquisas empíricas sobre a CSR em países desenvolvidos podem não ser válidos para economias em desenvolvimento. Continuando na introdução, a realização de estudos em países em desenvolvimento é necessária para avançar a compreensão da relação CSR-FP. Os pesquisadores Muhammad e Muhammad, em estudos sobre a relação CSR-FP, afirmam que a lacuna que deve ser preenchida em pesquisas futuras é comparar os resultados entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Portanto, é crucial investigar se os efeitos da responsabilidade social corporativa no desempenho financeiro são diferentes nesses mercados.
Assim, o estudo tem como objetivo comparar o efeito da responsabilidade social corporativa do desempenho financeiro entre empresas de nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Passando agora para o referencial teórico do artigo, a responsabilidade social corporativa consiste em ações e políticas organizacionais que geram benefícios para diversos stakeholders. Por sua vez, o desempenho social corporativo é a forma mensurável da CSR. A maioria dos estudos sobre o link CSR-SFP relatou um impacto positivo. Entretanto, os resultados permanecem inconclusivos, com estudos sugerindo relações positivas, neutras e negativas. A relação entre a responsabilidade social corporativa e o desempenho financeiro é complexa. Estudos sobre ela formulam diversas hipóteses sustentadas por diferentes teorias. O efeito negativo da responsabilidade social corporativa no desempenho financeiro é denominado hipótese de trade-off. Sobre essa hipótese, as empresas que alocam recursos para iniciativas de CSR aumentam seus custos superando os benefícios gerados. Com base nessas considerações, a seguinte hipótese é proposta. A responsabilidade social corporativa está negativamente relacionada com o desempenho financeiro. McWilliams e Siegel propuseram o modelo da oferta e demanda, no qual o desempenho financeiro é independente da CSR. Nessa perspectiva, os custos e benefícios marginais da CSR devem se compensar. Assim, a relação entre responsabilidade social corporativa e desempenho financeiro deve ser neutra. Essa argumentação conduz à seguinte hipótese. A responsabilidade social corporativa não está relacionada com o desempenho financeiro. A literatura também sugere que as consequências do engajamento em práticas de CSR levam a um desempenho financeiro superior. A teoria das partes interessadas explica a associação positiva entre a CSR e o desempenho financeiro. Essas considerações levam à hipótese. A responsabilidade social corporativa está positivamente relacionada ao desempenho financeiro. Passando para a metodologia. Esse estudo coletou dados financeiros e scores ESG usados como proxies do engajamento de uma empresa em atividades de CSR na plataforma Standard Poor's Capital IQ. A amostra é composta por empresas de capital aberto constituídas nos BRICS e nas principais economias desenvolvidas pertencentes ao grupo dos 7. A amostra contém 6.256 observações abrangendo 8 anos, de 2013 a 2020. Ela inclui 599 observações na subamostra BRICS e 5.657 observações na subamostra G7. Com relação às variáveis do estudo, esta pesquisa usa uma medida de desempenho financeiro prospectivo, o indicador K2B, como variável dependente. O estudo usa as classificações ESG como medidas proxy da CSR, ou seja, as pontuações ESG da Standard Poor's Global, em linha com pesquisas anteriores. Como vários fatores podem influenciar tanto o desempenho financeiro quanto a CSR, esse estudo inclui variáveis de controle para mitigar o viés de variável omitida. Com base na literatura anterior que examina a ligação CSR-FP, algumas variáveis de controle foram incluídas no modelo de análise. A pesquisa empregou estatística descritiva, análise de correlação e regressão com dados em painel. Foram efetuados os testes de Hausmann e LM-Brush-Pagan para definir a abordagem de dados em painel a ser usada. O modelo apresentado no slide foi usado para testar as hipóteses da pesquisa. Nesse modelo, CFP é o indicador K2B e Score são cada um dos scores ESG. As variáveis de controle são marcadas em azul. Seguindo na apresentação, os resultados revelam que todas as pontuações ESG se relacionam positivamente com o indicador K2B em um nível de significância de 1%. Esses achados indicam que a CSR afeta positivamente o desempenho de empresas em nações desenvolvidas e corroboram com a hipótese H3 no caso desses países. Além disso, concordam com resultados de meta-análises prévias. Os resultados apoiam a conclusão tradicional de um vínculo positivo para empresas em mercados desenvolvidos. Isso sugere que, nesses mercados, os custos das práticas de CSR não superam os benefícios, de modo que os retornos financeiros do envolvimento em CSR valem o dinheiro investido. Os resultados revelam que todos os scores ESG não têm efeito significativo no indicador K2B.
Eles indicam que a CSR não está associada ao desempenho de empresas nos países em desenvolvimento. Os resultados suportam a hipótese H2 de não haver associação entre a CSR e FP para empresas em países em desenvolvimento. Os achados são consistentes com o modelo da oferta e da demanda proposto por McWilliams e Siegel e corroboram com os estudos de Neto et al., Arias et al. E Rodrigo et al., que não relataram associação entre a responsabilidade social corporativa e o desempenho financeiro de empresas em países em desenvolvimento. O artigo discute os resultados diferentes obtidos por 2 estudos similares envolvendo empresas dos BRICS. Seguindo para as conclusões, os resultados mostram que, por um lado, a CSR afeta positivamente o desempenho financeiro das empresas dos países do G7, corroborando os resultados apresentados na maioria dos estudos anteriores. Por outro lado, a relação CSR-FP é neutra para a empresa dos países dos BRICS, o que está alinhado com o modelo da oferta e da demanda. Essa contribuição se soma à literatura existente sobre a responsabilidade social corporativa e suas consequências no desempenho financeiro. Com relação às oportunidades para pesquisas futuras, novos estudos poderiam considerar as pequenas e médias empresas, dadas as diferenças inerentes entre elas e as empresas maiores listadas em bolsa. Além disso, seria interessante estender este estudo para empresas do setor financeiro. Finalmente, outras pesquisas poderiam usar métodos alternativos de estimativa como análise multinível para explorar a influência das características contextuais no nexo CSR-FP. Dúvidas? Cláudio, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu não sou de quant, mas lendo seu trabalho eu fiquei com uma dúvida. Por que você escolheu os BRICS para usar como conceito de países em desenvolvimento e desenvolvidos? Porque eu sou formada em relações internacionais, né? E o conceito de BRICS nasceu lá no começo de 2000 e já tem alguns autores que discutem se esse conceito ainda é válido hoje, estão querendo mudar um pouco para norte global, sul global, até na COP eles estão citando isso, sul global e norte global. E também pelo peso que a China tem começado a assumir em termos globais hoje e também, especialmente em termos econômicos. Então, eu queria entender o porquê você escolheu o BRICS e o conceito de desenvolvimento e países desenvolvidos e em desenvolvimento na sua pesquisa. Bom, bom dia a todos. Assim, dentro do que eu pesquisei, né, os artigos que trabalharam esse assunto, que fizeram divisão, porque eu encontrei artigos que, sim, usavam os BRICS como exemplo de países em desenvolvimento, e isso eu encontrei. Já os G7 como desenvolvidos, na verdade eu não encontrei, mas assim, é a proxy maior, que tipo assim, eu tenho uma justificativa, eles são assim, as 7 maiores economias e são desenvolvidos. Aí foi um critério meu de recorte, e eu tenho pesquisas anteriores que focavam nos BRICS, né? Assim, para poder comparar, né? Assim, eu não, dentro dessa literatura que eu pesquisei, né, eu não encontrei nenhum outro tipo de classificação que pudesse separar os países desenvolvidos dos em desenvolvimento, né? Assim, foi mais o contexto do campo, né? Assim, eu não encontrei outra definição melhor que essa, né? Baseado na literatura anterior, né? Realmente eu tive que me basear nisso porque eu não tinha nada melhor para classificar, né? Eu sei que existem algumas outras classificações já propostas dentro do campo da economia para você ver. Você pode até... Eu sei que se você fala de sul global e norte global, não existe necessariamente algo fixado, né? Esses são países sul global, mas o que eu fiquei só pensando do que você escreveu é talvez o peso que China pode ter feito, né, causado nos seus números. Então, se a gente tirasse China, será que o resultado seria diferente? É isso que eu fiquei pensando, sabe? Na verdade, sim, porque, bom, como eu mencionei na apresentação, era 8 minutos só, 2 estudos que deram resultado positivo mesmo em países em desenvolvimento, um estudo trabalhou com o Brasil e a África do Sul, né?
Então, na verdade, o meu estudo incluiu China, Rússia e Índia, né? Então, talvez tenha um peso. Agora, assim, volto a dizer, a gente teria que talvez trabalhar com outras técnicas de análise para poder realmente isolar o efeito país, né? Tipo, eu realmente não isolei, eu realmente uma amostra era teoricamente desenvolvida, as outras não desenvolvidas. Basicamente isso. Realmente não teve uma análise aprofundada de como dividir. Eu baseei na literatura anterior que eu pesquisei, né? Isso foi isso, Júlia. Não tenho grandes... Ok. Só um detalhe para reforçar o que a professora Rosa Maria falou. Realmente, os indicadores ESG eles são coisas do mercado financeiro para reduzir risco de investimento, ou mesmo para as empresas participarem em portfólios que se dizem sustentáveis, né, para o investidor, né? Uhum. Então é uma medida que não é, assim, não foi desenvolvida cientificamente, né? Assim, essas empresas de rating elas fazem uma metodologia para calcular, mas não é científica, né? Elas até publicam, mas não é isso. Mas assim, dentro da literatura atual, muitas pesquisas usam como proxy da CSR para medir. Agora, só para finalizar, assim, no prosseguimento da minha pesquisa, eu vou tentar trabalhar apenas com alguns aspectos da dimensão ambiental, né? Eu não vou trabalhar nem com E, nem com G, nem com S, nem com toda a dimensão ambiental. Eu queria focar em inovação e de carbono, né? Seria a coisa mais importante hoje no mundo, né? Mas basicamente é isso, né? Oi, Cláudio, bom dia. Meus parabéns pelo seu trabalho, né? Muito robusto. E justamente eu ia te perguntar o que você está respondendo agora na resposta para a Júlia, né? Eu fiquei um pouco confundida de você pôr no seu título que você queria analisar a relação entre responsabilidade corporativa e desempenho financeiro, e daí você vai pegar dados de métricas de ESG, que não necessariamente são compatíveis com resultados de responsabilidade corporativa ou com metas de responsabilidade corporativa, fruto isso da nossa reflexão em cima do trabalho da Mariana, né, que procurou mostrar que são linhas tanto conceituais, teóricas, quanto de práticas diferentes, né? Então, eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa precisão conceitual. E também uma outra coisa que chamou minha atenção é que, num certo momento da sua fala, você falou em analisar impacto, e depois você não usa uma métrica de impacto. E esse conceito impacto assim me persegue, sabe? Porque ele é muito mal definido, ele é usado como um modismo, né? Tudo gera impacto. Então, eu queria saber se você vai trabalhar o conceito de impacto e, caso vá trabalhar, como que você vai operar com esse conceito e com quais métricas, principalmente, já que você faz um estudo quantitativo, né? Bom, primeiramente, eu acho que realmente impacto acho que foi uma palavra mal usada, né? Assim, Bom. eu acho que a palavra seria associação, relação, uma argumentação mais estatística, né? Assim, é que, na verdade, assim, se escuta muito o pessoal usa impacto em vez de usar associação, relação, então eu acho que ficou mal escrito, né? Assim, não foi muito bem revisado nem o inglês, nem do texto, então realmente não é impacto mesmo, é mais a correlação, a associação entre duas variáveis, né? Com respeito ao uso do termo CSR, né? Assim, o que eu vi na literatura que eu pesquisei, realmente que essa literatura ela usa indistintamente CSR, SG,
é uma confusão, né? Realmente, assim, Não pode. eu preciso dar uma melhorada nisso. Precisa. Se eu for realmente submeter, né, para uma revista, eu vou ter que dar uma acertada realmente. Talvez não seja o termo mais adequado de usar, né? Mas eu É porque até porque a literatura, assim, ela fala. A isso. maioria dos artigos eles usam CSR, mas medem com os Com SG. indicadores SG, né? Então é um problema mesmo. Eu falei, SG é uma coisa que não é acadêmica, né? É uma coisa do mercado financeiro. Então, se você acaba usando o CSR como uma coisa que é acadêmica, né? Mas, assim, é o meu entendimento, né? Mas talvez não deveria usar. Eu posso. Tem tempo ainda para eu comentar? Tem mais um minuto? Rapidinho. Parabéns, Cláudio, pelo trabalho. Achei bem interessante. Eu acho que o teu trabalho ele contribui para a importância do meu trabalho também. Porque eu acho que é justamente isso. É essa incomodação que eu tinha quando eu ia ler a literatura de ESG ou de RSC. Essa similaridade e essa que eles equalizavam como se fosse exatamente a mesma coisa, né? Quando na verdade não é, e é justamente isso que eu queria colocar, né? A minha ideia não era nem tanto trabalhar ESG, mas era a partir de ESG para explicar o que é esse social, né? Então eu acho que isso é super válido e a gente se complementa nesse sentido. Tu me dá esse olhar, né, mais do mercado financeiro e eu também suplementa a importância desse meu artigo. Achei muito interessante, eu depois vou dar uma procurada, e se tu puder deixar teu e-mail também, por favor, para depois a gente Vou digitar aqui no conversar. chat. Mas é isso, obrigada. Então, nós vamos para o último artigo. Existe elo entre a emissão de green bonds, rentabilidade corporativa, de Priscila Miranda Chaves, Arthur Antônio Silva Rosa e Karen Cristina de Souza Ribeiro. Mais uma vez eu peço, se o áudio não ficar bom, vocês me avisam, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Priscila, sou aluna do programa de doutorado acadêmico da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Eu, o doutorando Arthur Antônio Silva Rosa e a professora Karen Cristina de Souza Ribeiro desenvolvemos o estudo intitulado Existe elo entre a emissão de green bonds e a rentabilidade corporativa? A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital, ANBIMA, em 2022, publicou um documento em que ela afirmava: as mudanças climáticas, as tragédias ambientais, o aumento dos problemas sociais acenderam um alerta da necessidade de se incluir a sustentabilidade nos processos de decisão de investimento. E a pandemia de Covid-19 reforçou a emergência desse tema. A associação defende que a agenda sustentável deve ser considerada uma questão obrigatória. A grande questão é como financiar esses projetos sustentáveis. Nesse sentido, os Green Bonds têm se mostrado um importante instrumento financeiro utilizado para a captação de recursos que serão destinados exclusivamente ao financiamento de projetos empresariais ecologicamente sustentáveis. O estudo teve por intuito responder o seguinte questionamento: qual foi o impacto da estratégia da emissão de Green Bonds sobre a rentabilidade corporativa das empresas Suzano e Klabin? Bom, no referencial teórico, trouxemos discussões voltadas para as questões relacionadas à sustentabilidade, aos títulos verdes, à rentabilidade corporativa e indicadores financeiros de rentabilidade. E finalizamos o item trazendo informações sobre as empresas analisadas. Em relação à sustentabilidade, as discussões sobre o tema remontam da década de 80. Em 87, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU cunhou o conceito de sustentabilidade. No mercado de capitais, o termo ganhou maior visibilidade com a divulgação do termo ESG, em 2004. Bom, desde então a década de 80, organizações e países têm discutido sobre, e firmado acordos no sentido de se juntarem esforços para um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Há um entendimento que para um desenvolvimento sustentável
devem ser mobilizados recursos tanto do setor público quanto do setor privado. No tocante ao conceito de títulos verdes, são títulos de renda fixa emitidos para captar recursos que serão destinados a projetos ambientalmente sustentáveis, né? São considerados títulos verdes os CRAs, os CRIs, as debêntures, letras financeiras e outros. Os maiores emissores desses tipos de títulos são os Estados Unidos e na América Latina e Caribe o Brasil é considerado o maior mercado. Bom, não existe um consenso sobre os benefícios dos títulos verdes nessa literatura consultada, mas resumidamente existem entendimentos tais como: o mercado de ações responde positivamente ao anúncio da empresa quanto à emissão de títulos verdes. A emissão de títulos verdes faz com que a empresa angarie o maior número de investidores de longo prazo. As empresas emitem esses títulos em função de incentivos gerenciais. Existem autores que entendem que o custo da certificação verde pode fazer com que os títulos verdes sejam mais caros. Alguns entendem que, por parte do acionista, aqueles que entendem as práticas ESG são pré-requisito para decisão de investimento, podem deixar de fazer o investimento se a empresa não está alinhada com a sustentabilidade, entre outros pontos de vista, né? Em relação à rentabilidade, ela reflete o grau de êxito econômico obtido pela organização. Existem alguns indicadores, entre eles o ROA, a ROI, né? E aqui a nossa amostra. As empresas analisadas são brasileiras, a Suzano e a Klabin, são empresas de capital aberto, listadas na B3, pertence ao setor de papel e celulose, e o setor desde 2016 continua na vanguarda das finanças sustentáveis no Brasil. Bom, é um estudo descritivo, quantitativo. Os dados econômico-financeiros foram coletados no software Economática. Os dados e informações sobre as emissões desses green bonds foram obtidos nos relatórios publicados por cada empresa em seus sites institucionais. E foi feita a avaliação dos seguintes indicadores de rentabilidade: ROA, ROI, margem líquida e giro do ativo. Bom, o giro do ativo relaciona a receita líquida com o ativo total. A gente percebe que em todo o período considerado para todas as empresas, o limite mínimo foi 0,2 e o máximo 0,4. O retorno sobre os ativos mede o lucro operacional dividido pelo ativo total, ou seja, ela mensura a rentabilidade conjunta dos recursos próprios e de terceiros. A gente vê um decréscimo da Suzano, né, na linha da Suzano, e uma melhora no índice no ano de 2021. O mesmo acontece com a Klabin, uma certa estabilidade ali entre os anos 2018 e 2019. A curva do ROI também segue aquela questão do declínio nos primeiros anos para a empresa Suzano, uma recuperação em 2021, e da mesma forma para a Klabin, da mesma forma que o comportamento ROA. A margem líquida também, uma recuperação lá no final do período, né? E aqui, os momentos em que foram emitidos os green bonds por cada empresa. A Suzano emitiu nos anos 2016 e 2017, a Klabin nos anos 2017, 2019 e 2020. Feitas as análises, né, dos indicadores, não foi possível estabelecer com segurança um elo ou associações de impacto entre emissões de green bonds de títulos verdes e a rentabilidade das empresas analisadas para o período analisado. A recuperação dos índices de rentabilidade financeira no ano de 2021 pode estar atrelada à recuperação econômica das empresas após 2020. Gratos pela oportunidade e atenção. Alguma dúvida?
Fico à disposição, pessoal. Se alguém tiver algum comentário, tá? Podem ficar à vontade. Quantas empresas tem hoje fazendo um título de emissão de título verde aqui no Brasil? É uma boa questão, né, Helenice, mas nós não abordamos, né, a quantidade de empresas que emitem, mas não é uma quantidade muito grande, né? Inclusive, para expandir, né, o estudo, nós gostaríamos de reunir uma amostra maior de empresas, né, para tentarmos aplicar alguma estatística, né, para conseguirmos aí resultados que apontem, né, para a relação entre a rentabilidade e a emissão desses títulos, né? Então, é uma boa questão aí que nós ainda vamos aprofundar, né, e explorar em estudos futuros, né, que nós ainda gostaríamos de ampliar a pesquisa, né, mas não são muitas não aí que emitem títulos verdes no Brasil, né, embora nós somos referência na América Latina, né, em relação à emissão desses títulos, porém ainda é bem inferior do que alguns outros países. Tá? Obrigado, Eunice. Arthur, eu tenho uma dúvida. Esses títulos são negociados na B3 ou são negociados no exterior? Você pode me explicar um pouco aonde, onde um investidor compra um green bond da Klabin, por exemplo? Como é que é isso? Pode explicar para mim que eu não sou muito familiar com esse mercado? Posso sim, Cláudio. Então, no geral, são títulos de renda fixa, né, que as empresas utilizam para captar recursos, né, para que elas possam utilizar esses recursos para financiar, né, atividades que promovam a sustentabilidade, Uhum. né? Então, por exemplo, as empresas podem obter esses recursos por meio de LCIs, né, no caso de empresas do setor imobiliário, né, as letras imobiliárias, né, também na questão do agronegócio também tem, né, e também as empresas podem emitir debêntures, né, a fim de captar recursos para esses fins. Né, seriam alguns exemplos, né, de como esses recursos podem ser captados. Que uma das questões principais, né, para se promover a sustentabilidade nas empresas é a respeito do financiamento, né, dessas atividades. E então a emissão de títulos verdes seria, né, uma oportunidade das empresas financiarem ações que promovam a sustentabilidade. Então, Arthur, só mais uma pergunta só para finalizar. Então, quem garante, quer dizer, que o negócio realmente é verde, que não é um greenwashing, né? Quem fiscaliza isso? O investidor confia no que a empresa coloca na descrição? Como que essa parte mais de fiscalização ou de supervisão garantir que aquele dinheiro realmente vá para redução de emissão ou para, sei lá, redução de desmatamento? Como que é? Como que é isso? A captação dos recursos geralmente já é para algum fim já proposto, né, pela empresa, né, e ela divulga nos relatórios como ela utilizou esses recursos, né, mas a respeito do órgão fiscalizador, eu teria que verificar, Cláudio, é uma boa Beleza. questão aí, né? Porque sim, eu posso lançar digo que é verde, mas não é, né? Não é muito. Sim, realmente. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Arthur, uma dúvida de quem é quali e não entende tanto de quanti. Vocês fizeram a liberação lá, eu não lembro se era Klabin ou Suzano, que foi em 2016, e a outra foi apenas em 2017, né? Só que nos gráficos, vocês começam a partir de 2016 e vão fazendo essa análise, sendo que em 2016 apenas uma das empresas tinha liberado. Então, eu fiquei pensando, se tem essa visão mais macro, não seria melhor vocês trabalharem talvez com porcentagens de melhorias, ao invés de apenas colocar o número cheio? Porque parece que, eu não sei se dá para entender a fundo de quantos por cento melhorou, quantos por cento piorou. Porque se você parte de uma análise de 2016, só uma empresa já tinha feito CRA. E aí, 2 anos depois, qual foi o impacto de 2016? Só que em 2018, uma empresa tem 1 ano só de CRA.
qual foi o impacto? Então, comparar uma empresa que já teve CRA há 2 anos e a outra 1 ano, será que realmente condiz? E aí também tem todo o cenário Covid em 2021 e 2020, como isso também impactou no ROI e toda a rentabilidade das empresas. Então, isso também talvez seja uma coisa vocês analisarem, né, nesses gráficos que vocês colocaram, que eu fiquei pensando se realmente, né, dá para entender realmente qual o impacto com os números que vocês mostraram. E também tem a inflação, né? A gente também tem que considerar a inflação no final das contas. Eu tinha um comentário, Arthur, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, né? Mas eu também tinha um comentário muito na linha da Júlia, não é à toa que a gente trabalha junto, né, Júlia? Também sou muito mais quali do que quanti, né? Às vezes tenho até umas alergias com o quanti, mas eu queria te dizer que eu fiquei um pouco implicada com a questão de você isolar só, claro, para uma análise quanti você tem que isolar as variáveis, mas ao isolar green bonds e rentabilidade, aonde que você pôs alguma análise sobre outros fatores que impactam a rentabilidade, né? A Júlia colocou a pandemia, mas eu nem seria tão drástica. Eu tive a oportunidade de dar consultoria para a Suzano durante alguns anos, né? E a gente sabe como a agroindústria, você que é de Uberlândia, né? Como que a agroindústria é fortemente impactada, desculpe o uso do termo, Cláudio, mas por vários fatores, né, que afetam esse setor. Então, como é que você faz para, de uma certa forma, isolar alguns desses fatores que são extremamente influentes para dizer, olha, a relação é realmente entre o green bond e a rentabilidade. Os outros fatores que estão aqui atuando, como é que você isola ou como é que você analisa essa influência, né? Eu agradeço, né, pelos comentários, né, Júlia e professora Rosa Maria. Então, primeiro em relação à pergunta da Júlia, né? Sim, Júlia, acredito que nós poderíamos sim, né, considerar uma análise da variação percentual ao longo do tempo. Isso nos ajudaria sim, né, a fundamentar as nossas análises, tá? Foi mais uma análise gráfica que nós fizemos mesmo em relação à rentabilidade ao longo do tempo, assim como a emissão de títulos, tá? Então, obrigado, Júlia, né, por essa sugestão aí. Nós vamos sim aprimorar o trabalho, né? E professora, nós consideramos, né, a questão da pandemia, por exemplo, a Klabin, né, por exemplo, ela emitiu títulos e alguns anos seguintes, né, principalmente em 2021, ela teve um aumento da sua rentabilidade, né? Então foi um fator que inclusive limitou os nossos resultados, né? Que com base nos resultados que nós geramos não foi possível, né, definir se esse aumento da rentabilidade em 2021 foi de uma recuperação da pandemia ou, né, pela emissão dos títulos, né, ou até que grau, né, que se deu esse aumento para cada um desses fatores. Então, para pesquisas futuras, né, nós gostaríamos de ter uma amostra maior, né, para nós realizarmos, por exemplo, testes de diferenças entre médias, né, ou até mesmo, professora, uma regressão linear múltipla, como o Sim. Cláudio utilizou no artigo, né, onde Sim. nós podemos controlar, né, por outros fatores essa relação. Mas excelente, né, Porque você observação. tem fatores, né, quando você pega o mercado internacional de celulose, que são altamente influentes, né? E aí a formação da Júlia em relações internacionais ajuda a pensar com esse escopo um pouco mais amplo, né? Sim, sim, é verdade, professora. Muito obrigado aí pelo comentário, tá, Júlia? Obrigado. Algum comentário? Então, nós temos ainda mais 11 minutos para a discussão de um ponto específico de algum artigo ou uma discussão geral em relação aos temas que são comuns entre os artigos.
Eu estava pensando sobre esse ponto, que acho que foi o Cláudio que comentou, né, da questão da auditoria sobre... Eu sei que existem inventários, né, sobre emissão de carbono. Eu imagino que por conta do ESG, será que isso não está também dentro de algum dos indicadores de GRI? Será que, né? Então, de repente, acho que isso já até foi pensado. Acho que a gente tem que só dar uma olhada, né? Mas essa foi uma das reflexões que eu acabei tendo sobre um dos comentários do trabalho do Arthur. Eu achei muito interessante também teu trabalho, Arthur. Vou depois dar uma olhadinha com mais carinho. Tá certo. Obrigado, Mariana. Bem? Otávia? Temos nenhuma colocação? Acho que foi uma manhã muito rica e produtiva para todo mundo, né? Apesar das diferenças áreas de conhecimento aqui, acho que todo mundo saiu com um papelzinho anotado, né, de insights, reflexões. Esse networking é muito importante, né? A Marina com o Cláudio, com o Arthur, trabalhos aí que se complementam, né? A Júlia trazendo uma temática aí, novidade para a gente poder, despertou muito a minha curiosidade aqui também. As contribuições da professora Rosa Maria, a gente nem, é uma contribuição à parte, né? A gente precisaria de uma mesa só com ela aí, podendo falar toda a sua experiência acadêmica, profissional, enfim. Acho que a gente pode encerrar, Helenice. Alguém tem mais alguma observação? Oi, Não? Otávia, eu gostaria só de parabenizar todos por participarem. É muito importante vocês participarem desses eventos acadêmicos, é onde realmente o processo de crescer o conhecimento, aperfeiçoar o conhecimento se faz. Eu sei que hoje em dia se dá muito valor à publicação, então fica todo mundo meio esquizofrênico tentando publicar desesperadamente, mas essa passagem pelo diálogo, pelo intercâmbio, pelo network, é essencial. Isso que é vida acadêmica e isso que nos fortalece, né? Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse painel e dizer que desejo muito sucesso a todos e todas, e principalmente que continuem, né? O nosso país precisa muito da produção de conhecimento científico, né? Não desistam, tá? Vocês me fortalecem muito, eu aqui já na minha velhice me sinto muito estimulada a continuar com vocês. Ótimos conselhos aí, professora. A vida acadêmica, às vezes, é muito árdua, né? A gente encontra mais barreiras e desafios, às vezes, do que facilitadores no nosso caminho, né? Sorte a Júlia, acredito que encontrou aí uma grande facilitadora, companheira e amiga. Muito bacana ver esse entrosamento de vocês, né? E é bacana para a gente, assim, eu sou mais da parte qualitativa, também não sou muito quanti. E às vezes a gente escuta muito isso, né, professora, demais que estão aqui, os trabalhos quant, que são referências, e os quant, e às vezes a gente fica achando que o nosso quali... Então, é bacana também a gente ver assim, trabalhos que contribuem tanto, todos vocês aqui, da Mariana, Arthur, da Júlia, do Carlos, todos, e tem espaço para todos, a pesquisa é muito rica, esse networking, e é isso que faz, né, a área acadêmica, essa troca de conhecimentos, de experiências, uma metodologia, um referencial teórico de que você pode compartilhar no seu trabalho, um conceito que você passa a implementar, né, na sua dissertação, na sua tese, enfim. Parabéns para todos que participaram, para todos que não é fácil essa roda aqui de conversa, né? Pelos vídeos, pelos trabalhos apresentados. Foi uma honra estar com vocês aqui nessa manhã e muito sucesso para todos, e agradeço aí
a todos vocês por esse painel, por essa manhã tão produtiva, viu? Parabéns e boa sorte para todo mundo. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma colocação, Helenice? Estou tendo para pedir para avaliar a sessão e convidar para aproveitar o último dia do evento. Tem muita coisa ainda hoje. Aí. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Gente, vou sair aqui, tá bom? Tá bom, Tchau, gente. tchau. Obrigada, viu? Obrigada. Ô, Helenice, só tira uma dúvida. Tchau, Júlia. Obrigada. Agora a gente tem que entrar nessa sala de networking. É optativo. Ah, optativo. É Tá. para, se quiser conversar, optativo. Tá. Tá, joia. Querido, um prazer, viu? Igualmente, professora. Tchau. Tudo de bom, querida. Tchau. Tchau.